Tudo bem, pessoal? Então, primeiro tópico agora da matéria de análise e projeto de sistemas, a gente tem que começar a definir, estudar alguns conceitos preliminares, por isso o nome da aula, para a gente conseguir tocar bem o semestre e ir aprendendo um pouco mais a fundo sobre alguns conceitos aqui de análise de sistemas, engenharia da computação e assim por diante. Parte de software muito importante. Então, o primeiro conceito que eu quero falar para vocês é sobre os dados, tá bom? O que é um dado e a diferença de dado para informação? Você já vai saber já já. Primeiro, sobre dado, tá? O dado é um elemento ou valor na sua forma bruta. O que significa isso? Simplesmente é uma palavra, é um número que não tem uma explicação por trás disso, é um número limpo, vamos dizer, é uma palavra que você bate o olho às vezes e não entende o significado. E nem precisa, porque aquilo é a forma bruta dele, tudo bem? É geralmente uma peça de um conjunto maior, que a gente vai dar um outro nome, que eu já falo, tá bom? O dado, por si só aquele número, só aquela palavra, não necessariamente vai transmitir o que ele vai poder fazer, o que ele significa. Por isso que está escrito aqui, não transmite nenhuma mensagem que possibilite o entendimento sobre uma determinada situação. E aí eu dei alguns exemplos, eu queria que você pausasse um pouco o vídeo, analisasse cada um desses números e essa palavra e arriscasse dizer o que eu quis representar aqui embaixo, tá bom? Então pausa um pouco o vídeo, se você quiser você anota num caderno ou num bloco de notas ou até na sua memória e veja se você consegue saber o que eu pensei, porque aquilo que você vê são dados. Você repara que está na forma bruta, não tem nada escrito, não tem nenhuma explicação. Então, acho que você já pausou o vídeo, né? Vamos retomar. Esse número 11 poderia ser várias coisas, né? A gente não sabe exatamente o contexto, poderia ser o DDD de São Paulo, poderia ser uma idade, 11 anos, poderia ser um dia, poderia ser um mês, poderia ser muitas coisas, uma hora, por exemplo. Quando eu pensei nesse número, eu coloquei aí como fosse um dia, o dia 11 de um mês qualquer. Mas como ele está aqui isolado, ele é só um elemento de um conjunto de muitas coisas. Imagina que se fosse uma data, a gente costuma colocar o número, geralmente com 2 dígitos, barra outros 2 números, que é o mês, barra outros 4 números, que são os anos. Aqui, como eu deixei tão segmentado, ele está na forma bruta dele, não foi tratado, não tem o que a gente chama de máscara aqui para definir um pouquinho melhor. Eu fiquei sem saber, né? Talvez você tenha ficado sem saber, você não desconfiava que isso daqui podia ser um dia. Beleza. E esse outro número aqui? Isso daqui talvez você veja pela quantidade de zeros no final ou no começo. Esse daqui é como se fosse um CEP, mas poderia ser uma quantidade qualquer. Por exemplo, você foi o cliente número 2147 naquela empresa, ou muito mais do que isso, né? Como se fosse 2.147.000 e assim por diante, se a gente fosse desconsiderar os zeros, né? Mas poderia ser muita coisa. No caso aqui foi um CEP, só que como ele não tem aquele tracinho aqui, separando a primeira parte do CEP da segunda, porque a máscara a gente atribui ou via programa ou depois, fica um pouco difícil de saber. É um dado bruto, tá bom? E esse outro número gigantesco aqui, nossa, o que é isso? É 34 bilhões, 603 milhões, 199.849. O que? É a quantidade de pessoas que já viveram na Terra? Quantidade de quilos de minério de ferro que a Vale extraiu? O que raio que é isso? Bom, eu tinha pensado em um número de CPF, né? Que são 3 dígitos, ponto. 3 dígitos, ponto, outros 3 dígitos, traço e os dígitos verificadores aqui. Só que como ele não tem aquela máscara, como você não tinha um contexto, a gente não tem nenhuma proximidade, por exemplo, com o nome de um usuário ou de um cliente, fica um pouco difícil da gente arriscar. E dado é isso, tá bom? Simplesmente um valor. Um elemento de um conjunto de outros valorezinhos, de outros dados, que vai formar a informação, que a gente já vai falar daqui a pouco. E aqui eu coloquei uma cor qualquer, que eu poderia estar vendo um objeto agora e falei, ah, verde, ela é verde. Mas que objeto que eu estou falando? Não sei, essa daqui é só uma cor, que precisa ter um contexto para que a gente entenda. Por enquanto você só tem um valor isolado, na forma bruta, e aí a gente vai juntar ele, vai tratar ele para se transformar num outro elemento, que é a informação, tá bom? Os dados podem ser considerados a unidade básica da informação. Então é isso que eu queria que a gente chegasse. Informação é o conjunto de vários dados. E eu vou falar no próximo slide basicamente o oposto, né? Aqui eu estou falando do dado, então eu falo que os dados podem ser considerados a unidade básica da informação, ou seja, uma informação é composta de vários pequenos dados, tudo bem? E de forma organizada, tá?
Sem os dados, não temos informação. Claro, se a informação é o conjunto de vários dados, sem o dado eu não tenho nada, eu não tenho essa informação, eu não consigo pensar a respeito, não consigo deliberar, não consigo tomar decisão, tudo bem? Porque a informação é criada a partir dos dados. Maravilha! Em outras palavras, aqui eu tenho um slide sobre a informação, que basicamente vai falar a mesma coisa, só que agora basicamente mudando a ordem dos fatores, a ordem das palavras. Informação eu posso definir como um conjunto de dados. Só que não é só isso, não é só você pegar um conjunto de dados, colocar numa sacola e ir embora. Esses dados, esse conjunto de dados tem que estar devidamente ordenado e organizado, de uma forma a ter um significado, que a gente chama de contexto. Ou seja, não adianta você sair disparando qualquer palavra, qualquer frase, valores, dados, se não fizer sentido, se eles não estiverem ordenados, organizados num contexto, você não tem muita noção do que está acontecendo. Você pode pegar alguns dados de usuário, mas se não tiver bem definido, bem segmentado, você pode confundir dado de usuário com dado de fornecedor, com dado de clientes externos e assim por diante, com dados de funcionários. A gente tem que ir separando esses dados e geralmente num sistema computacional, por exemplo aqui o nosso computador, tem formas da gente estruturar isso, por exemplo, através de um banco de dados ou através de algumas tabelas, tá bom? Informação é o resultado do processamento dos dados. Então, você vai receber vários dados, isso é o input, é a parte da entrada de dados ali no seu programa ou até na sua empresa de alguma forma. Pode vir por papel, pode vir por ligação, pode vir presencialmente. Você vai recebendo esses dados e vai tratando esses dados. Você vai processando eles, organizando, ordenando, até colocar, por exemplo, numa ficha cadastral do usuário. Aí você tem um outro sobre fornecedor. Isso é uma forma de processamento dos dados, tá bom? O que mais que a gente tem para falar sobre informação? A informação, ou o conjunto delas, né, várias informações, são fundamentais para a estratégia das empresas. Porque é a informação que serve de suporte, é ela que dá um suporte ao processo de decisão dos administradores daquela empresa. Por exemplo, um gestor, né, um gerente, diretor ou até a presidência. A gente precisa tomar decisões estratégicas, principalmente, mas pode ser qualquer outra decisão em qualquer outro nível lá da organização. A gente precisa tomar decisões com base em informação, com base em dados, com base em fatos. Não adianta, por exemplo, o diretor da empresa acordar naquele dia e ele pensa, por exemplo, eu acho que a gente deve fazer um novo centro de distribuição, por exemplo. Tá, mas por que você acha isso? Porque me deu vontade. Hoje eu sonhei que a empresa ia criar um novo galpão desses e eu fiquei com vontade. Uma empresa que se baseia nesse tipo de decisão está fadada a não dar certo. Empresa séria, sólida, que consegue crescer, consegue extrair muita informação de cliente e tudo mais, toma as suas decisões estratégicas com base na informação. E a informação, você sabe, que é o conjunto dos dados. A maioria dos usuários não percebe o valor da informação, a não ser quando ela não encontra isso. Então, o que eu quero dizer com isso? Está tudo funcionando muito bem na sua empresa. Lá na organização está tudo muito certo, maravilha, está tudo funcionando, computadores em ordem, e-mail, Word, Excel, PowerPoint, está tudo lindo. E ninguém dá valor. E não espere ser valorizado, você de TI, você do suporte, você programador, não espere ser valorizado só porque o sistema está funcionando. Porque isso é considerado o fundamental. Ninguém fica agradecendo por ter o ar para respirar, né? Na maioria dos casos. Então, você não pode esperar que o usuário ou então o cliente ali da empresa chegue e fale para você: ô meu amigo, você mandou bem hoje, hein? O sistema estava funcionando. Se a gente chegar a essa altura do campeonato dentro de uma empresa, a situação tá brava. Agora, o que eu quero dizer aqui nessa frase é que, se por um acaso, naquele momento, tiver com uma falha no sistema, o servidor desligou, ele caiu, não estou acessando determinada pasta, eu preciso fechar a folha de pagamentos, mas eu não tenho os dados, aí você vai sentir o drama. E aí, na verdade, que o usuário vai sentir o drama e ver a importância que os dados e a informação têm na empresa, tá? Hoje, empresa pode ser qualquer uma que seja, desde que seja um volume interessante, dependendo do ramo também, né? Mas uma empresa hoje não sobrevive sem dados, dado de fornecedor, dado de cliente e assim por diante. Aí a gente vê aqui um conceito de sistema, já que a gente está falando sobre análise e projeto de sistemas, né? Seria interessante a gente conceituar o que é um sistema.
E um sistema nada mais é do que um conjunto de várias partes que interagem entre si, visando um objetivo específico e com alguma finalidade prática. Então, ó, muita coisa aqui, vamos com calma. Antes de ver os exemplos ali, eu sei que já está na tela, né? Mas olha só, sistema é um conjunto de várias partes. Vamos começar por aí, conjunto de várias partes. Então você imagina que tem vários sistemas, eu tenho exemplos ali embaixo, mas é um conjunto de partes que conversam entre si, que interagem entre si, que dependem uma das outras, tá bom? Não é só deixar isolado ali, eu tenho um bloco de informação ali, outro programa ali e tudo mais, não é considerado um sistema, porque você precisa de um conjunto de várias partes e elas precisam interagir. Uma precisa mandar dados para a outra, uma precisa conversar com a outra. Para que isso daqui? Eu quero resolver um objetivo específico, um problema específico. Eu vou falar hoje, nessa primeira aula, e vou voltar a falar várias e várias vezes sobre isso, mas o papel do TI, da tecnologia da informação, dentro de uma empresa é para resolver problemas da empresa, da organização, das pessoas. Quando você faz um aplicativo, por exemplo, você não está fazendo um aplicativo só porque você quer ou porque você achou bonito. Ele precisa de um propósito, tá bom? Para resolver uma situação, senão não tem por que a gente existir, tudo bem? Então, para resolver um objetivo específico, um sistema não é feito para resolver todos os problemas de uma empresa. Ele pode ajudar em muitas etapas, na verdade, um grande sistema pode ser composto por vários subsistemas, mas a gente costuma colocar a ideia de um sistema focado em uma coisa, outro sistema focado em outra coisa e assim por diante. Finalidade prática. Eu quero fazer um sistema, eu quero desenvolver um sistema, um programa que seja, para resolver uma questão prática. Não é uma coisa teórica. Sistema no papel é só teoria. Quando você coloca na prática, aí sim ele vai resolver um problema, ele vai ajudar numa situação, ele vai facilitar a nossa vida, certo? Então aqui embaixo eu coloquei alguns exemplos de sistemas. Você repara que vários deles nem é da nossa área. Mas não precisa ser, porque essa palavra, esse conceito de sistema não é dependente de tecnologia. Sistema, como eu já coloquei aqui nesse parágrafo, é um conjunto de várias coisas que interage e quer um objetivo específico com alguma finalidade prática. Então aqui a parte do sistema respiratório, se a gente for parar para pensar, o sistema respiratório nosso aqui tem várias partes. Tem o nariz, tem a faringe, a laringe, os brônquios e assim por diante, compondo todos esses órgãos, compõem um sistema, maravilha, que tem o objetivo de fazer a gente respirar e com uma finalidade prática, que é basicamente a gente respirar de forma prática, de forma objetiva, tá bom? E um sistema viário? Poxa, o sistema viário é composto por ruas, avenidas, pontes, viadutos e assim por diante. São várias partes que visam um objetivo específico e com finalidade prática. O que mais? Sistema político. Imagina o nosso sistema que a gente tem, por exemplo, vereadores, temos prefeitos, temos governadores, deputado federal, deputado estadual, presidente, senador. É todo um sistema que trabalha de forma organizada, ou deveria funcionar, mas com uma finalidade prática também, tá bom? E agora a gente chega nos sistemas computacionais. Dentro da computação, a gente tem vários tipos de sistemas diferentes. Eu posso ter um sistema operacional, que é fundamental para o computador funcionar, né, para a gente conseguir lidar com esse computador. Um sistema operacional é composto de vários programas. Alguns nem são visíveis, alguns estão trabalhando por debaixo dos panos para fazer tudo funcionar adequadamente. Imagina um programa também bem completo, ele pode ser um conjunto de várias telas. Um sistema lá numa empresa pode ser composto de um ambiente web, um site, pode também ter a parte instalada dele, pode ter banco de dados, pode ter um monte de coisas, várias partes que interagem entre si e visam o objetivo específico com finalidade prática, certo? E agora vem o sistema de informação, que aí já começa a vir na nossa área, certo? Qual que é o objetivo dele? Tem como objetivo alguns tópicos, presta atenção nas tarefas que ele deve fazer, tá bom? Coleta, recuperação, processamento, armazenamento e distribuição de informações. De novo aqui, né? Essas palavras são muito importantes porque elas representam basicamente os itens, os tópicos fundamentais de um banco de dados.
vocês aqui no primeiro módulo têm a aula de banco de dados 1, e uma das primeiras aulas basicamente é você aprender quais são as principais operações de um banco de dados. E aí a gente aprende que em um banco de dados a gente consegue incluir dados, a gente consegue alterar esses dados depois, a gente consegue apagar esses dados e a gente consegue depois ler os dados que foram guardados. É basicamente isso. Eu não estou falando que um sistema operacional é um banco de dados, mas o banco de dados é só uma parte muito importante para um sistema da informação, um sistema computacional, certo? Então eu vou ter todas essas habilidades, maravilha, sempre com alguma finalidade prática. De novo, né? Sistema de informação resolve um problema específico de uma pessoa ou de uma empresa, tá? A gente não cria um sistema de informação que leva nada a lugar nenhum. A gente precisa ter um fluxo de dados. Então, por exemplo, entrada de dados, processamento desses dados e depois uma saída ou um tratamento ou um armazenamento e assim por diante. Sempre com uma finalidade prática, tá bom? Preferencialmente, e eu coloquei em negrito aqui, preferencialmente a gente utiliza recursos tecnológicos para realizar essas operações. Mas veja que eu coloquei preferencialmente, significando que um sistema de informação não depende, eu não exijo computadores, celulares ou o que for. É claro que é uma preferência porque quando eu tenho um recurso tecnológico, a coisa costuma funcionar um pouco mais rápida, talvez um pouco mais estável, talvez um pouco mais padronizada, mas você sabe que algumas tarefas funcionam só no agendamento, ali no caderninho, ou então em fichas. Tem algumas bibliotecas, dependendo da escola, que ainda operam, ainda funcionam com ficha, que você coloca ali o seu registro de usuário num papel e coloca o registro também de livros no papel, e isso funciona. Você tem um sistema de informação ali, você cadastrou usuários, você cadastrou livros, você cadastrou revistas e você tem como cadastrar o aluguel dessas obras. Maravilha, sem usar computação. Mas é claro que quando eu uso recurso tecnológico, eu tendo a reduzir o tempo de cadastro, reduzir o tempo de procura, reduzir o tempo de atualização, todas aquelas operações que um banco de dados faz, você tende a fazer mais rápido usando recursos tecnológicos. Vale também lembrar que banco de dados não é um sistema que depende exclusivamente, banco de dados não depende de recurso tecnológico também. É claro que a gente aqui no curso vai trabalhar com banco de dados computacional, né? Aquele sistema de banco de dados, o SGBD. Mas você pode ter um monte de dados gravados, armazenados em um caderno e depois você consegue rever esses dados, você consegue alterar e fazer as outras operações, certo? Vamos para o próximo. Aqui é o seguinte, pode parecer que agora a aula cortou e eu estou falando para o pessoal de administração, mas calma lá, você vai entender isso daqui. Para que eu estou falando isso? Eu te falei, e vou falar de novo, e depois você vai me ouvir falando de novo, de novo, de novo, que TI serve para dar apoio a uma empresa, apoio à tomada de decisão. Então é importante que você saiba que numa empresa existem 3 níveis de decisão nela, tá bom? Eu representei aqui com uma pirâmide, você já deve ter visto uma pirâmide parecida em uma aula, por exemplo, de geografia, quando a gente fala de pirâmide etária, ou então na aula de história a pirâmide societária, indicando sei lá, o rei, depois uma camada intermediária e depois o povão. Isso daí vai se repetindo em várias e várias situações, tá bom, gente? Mas como a gente está aqui para falar sobre alguns níveis de decisão na empresa, para depois você aprender quais são os sistemas que podem apoiar cada nível de decisão, vamos dar uma olhada por cima, basicamente, sobre os níveis de decisão de uma empresa, para a gente entender um pouco para que a gente vai programar um determinado programa para cada um desses níveis. Cada um deles tem uma demanda diferente, uma exigência diferente. Não é qualquer dado sendo fornecido para o nível operacional ou qualquer coisa para o tático ou o estratégico tem que saber todo dia quanto que ele vendeu de Coca-Cola. Não necessariamente é assim que funciona, tá bom? Então vamos dar uma olhada. O nível estratégico é aquele que fica mais acima ali da sua organização. Ele o responsável, ele o nível estratégico, né? É ele o responsável por definir o planejamento estratégico da empresa, isso eu acho que é óbvio, não? O nível estratégico define o planejamento estratégico, mas vamos explicar melhor. É elaborado pela alta administração, então a gente pode falar diretores, vice-presidentes, o presidente, o CEO, o controle ali, o conselho da empresa,
E o planejamento estratégico é aquele planejamento de longo prazo. E assim, o conceito de curto, médio e longo prazo é bem relativo, depende um pouco da empresa, depende das bases que você está trabalhando, mas uma coisa acima, por exemplo, de 6 anos, por exemplo, 10 anos, você vai traçar um planejamento de uns 10 anos praticamente para pensar a visão da empresa para daqui 7, 10 ou mais anos, aonde a empresa quer estar, com quem que ela quer estar trabalhando num longo prazo. Esse tipo de visão de empresa geralmente é feito pela alta administração aqui da sua empresa, tá bom? E eu dei aqui um exemplo, por exemplo, a abertura de fábricas. Você não acorda num dia e fala, puxa, eu tô com uma vontade de abrir uma fábrica no interior ali de São Paulo porque eu tô com vontade, porque eu acho que é legal. Você tem que ver demandas, você tem que ter perspectivas. Será que você está vendendo e produzindo cada vez mais? Você precisa abrir uma nova fábrica? Porque envolve muitos custos, envolve muitos contratos, muita coisa está em jogo. Não adianta você simplesmente falar, eu acho que eu estou afim de comprar muito mais coisas ou mudar a operação, mudar a sede da empresa, mudar o ramo da minha empresa. Isso não é feito de um dia para a noite, é feito por um alto escalão, é um nível estratégico, ou seja, de longo prazo, tá bom? E geralmente é feito para responder, essas decisões aí respondem algumas dúvidas do tipo, por que eu vou fazer alguma coisa e quando eu vou fazer ela? Mas assim, de longo prazo, sempre, tá? Então eu preciso ver se há demanda para alguma solicitação, se é preciso fazer alguma coisa, quando eu vou fazer, e a partir de competição geralmente é feita também pelo nível estratégico. Existem alguns sistemas de informação que apoiam este nível aqui da administração, tá bom? Segundo nível aqui vai ter um pouquinho mais de gente, né? É o nível tático, que é responsável pelas tomadas de decisão gerenciais da empresa. Geram efeitos de médio prazo. Então a gente viu que o nível estratégico é de longo prazo ou longuíssimo prazo, o nível tático vai tratar do médio prazo, geralmente feito por gestores ali, que pode ser gerente, supervisor ou o que for, um nível um pouco mais intermediário que está abaixo dos diretores, por exemplo, tá? Eles podem planejar a compra de matéria-prima, compra de insumos, compra de produtos para abastecer o estoque ou o que for. Geralmente respondem uma pergunta onde e como fazer, tá? Onde fazer, como fazer. É diferente do quando e porquê. Isso daqui é muito mais conceitual, do porquê fazer alguma coisa, porquê tomar a decisão de ir para lá e não para cá. Aqui é um pouquinho, vai ficando um pouquinho mais prático, né? Aonde fazer, como fazer, nível mais gerencial. E a parte baixa da pirâmide é o nível operacional. O nível operacional é muito, muito, muito importante para a empresa. É claro que os outros níveis também são, mas esse nível operacional é de fato o responsável pela execução dos trabalhos do dia a dia na empresa, para que ele seja bem feito. Seja feito rápido, seja feito com qualidade, atenda bem o seu cliente, atenda às expectativas desse cliente, né? É quem está em contato com o cliente no dia a dia. Esse é o nível operacional. E um exemplo aqui, é do nível operacional o vendedor, por exemplo, é o caixa, é o motorista, é quem está realmente bem perto do cliente, é quem inclusive consegue saber algumas demandas do cliente, se elas foram ou não atendidas. Essa pessoa que está no nível operacional com certeza deveria ser muito ouvida pelos outros níveis de decisão, porque é ela que está vendo o dia a dia, ela que está vendo a operação acontecendo. Muitas e muitas vezes acontece de uma empresa ter um sistema muito ruim na parte operacional e os níveis acima não ouvem as reclamações do nível operacional. Às vezes uma venda que deveria demorar cerca de 1 minuto demora 2 ou 3 ou até mais, porque o sistema é lento, porque o sistema caiu. Então, com certeza, os 3 níveis de decisão, os 3 níveis de operação dentro de uma empresa são muito importantes. O nível operacional é quem está de fato no dia a dia, o chão de fábrica está fazendo a coisa acontecer. O nível tático dá subsídio, ele dá suporte ao nível operacional, prevendo algumas situações, não deixando faltar produto, por exemplo, na prateleira, não deixando faltar o aço para construir as chapas ali do automóvel ou o que for. E o nível estratégico está muito mais voltado em saber para onde a empresa vai, o que ela quer fazer, qual que é o propósito dela, como ela quer chegar lá e colocando metas de longo prazo, estratégico. Aqui o tático de médio prazo e o operacional é curto prazo, é o dia a dia, é aquele jogo ali
no horário comercial ou fora dele, é realmente aquilo que a gente vê das empresas, vamos dizer assim, dentro da loja, dentro do automóvel, lá do ônibus, por exemplo, e assim por diante. E aí, para cada nível gerencial, para cada nível de decisão, a gente tem um tipo de sistema de informação mais apropriado para cada um deles, tá bom? Eu vou mostrar aqui um deles, tem aqui imagens para vocês. Com base nessas imagens, eu acho que você consegue saber que nível daqueles gerenciais, aquele nível de decisão, que esse sistema vai prover, né? Vamos dar uma olhada. Sistema de processamento de transações, SPT. Realizam e registram as transações rotineiras diárias necessárias à condução do negócio. Poxa, você repara aqui que eu coloquei uma caixa de supermercado e essa daqui é uma funcionária da Amazon. Ela está lá num daqueles galpões de atendimento ao cliente, esse é o nome que eles chamam para os grandes depósitos, onde eles têm os produtos e eles fazem as separações realmente para mandar para os clientes. Será que esse nível aqui de sistema de informação, esse sistema de processamento de transações é para nível estratégico, tático ou operacional? É o operacional, certo? Você está vendo aqui que essa caixa de supermercado, essa senhora, está operando um programa aqui de processamento de transação. Isso daqui é ela efetuando a venda e acabou. É do dia a dia, está em contato com o cliente, está operando, está passando produto, ele já dá a baixa no estoque, é uma coisa rotineira, é diária e faz parte do negócio. Essa imagem aqui da direita, a moça está operando uma tela touchscreen e está dando baixa também nos produtos que estão saindo das prateleiras para serem entregues para os clientes. É um processamento de transação. Transação geralmente é entrada, saída, venda, compra, algo bem pontual e que acontece muito. Você imagina que esse sistema tem que ser muito competente, muito robusto para suportar a quantidade de solicitações de mudanças em banco de dados que um sistema desse comporta, né? Imagina um supermercado grande que tem vários daqueles caixas, ao mesmo tempo ele tem que estar validando, registrando vários produtos para venda, ou seja, dando baixa em estoques. Ele também tem que checar preços, checar valores. Uma vez passado o código de barras, ele tem que checar no banco de dados qual é esse produto, quanta quantidade ele tem, preço, entre outras coisas. Aqui na Amazon, então, nem se fala. Recomendo fortemente que você veja mais sobre os armazéns da Amazon. Tem um monte de vídeo no YouTube, porque a coisa é muito frenética. Cada vez menos eles estão usando mão de obra humana. E isso é um comentário que eu vou fazer ainda nesse vídeo sobre, tá bom? Outro sistema é o Sistema de Informação Gerencial, ou SIG, tá bom? Fornecem resumos e relatórios periódicos para ajudar a gerência a atingir as metas da empresa. Você repara aqui, então, que o foco desse sistema é no gerenciamento. Lembra qual das camadas que era? Estratégico, tático ou operacional? É a camada do meio, é o tático, gerência, médio prazo. Você tem que alcançar algumas metas. Você não está pensando lá no futuro, não está pensando em propósito, em para que serve a empresa ou coisa assim. Você está pensando no seguinte: o nível transacional está mandando ver, está vendendo muita coisa, está chegando mais estoque, você precisa deixar essa operação funcionando. Mas como é que você sabe se está dando tudo certo ou não? Você vai ter que ter relatórios, resumos, gráficos, pode ser gráfico diário, pode ser pela semana, pode ser por loja, depende muito do negócio. Aqui eu coloquei uma imagem que não simboliza essa parte aqui de mercado, literalmente, né? Tem a ver com o mercado de bens ali, ações, por exemplo, mas você repara que tem muitos funcionários com várias telas, esse aqui de baixo tem umas 4 telas, e é claro que um gerente não fica sentadão numa boa, não que esses caras estejam numa boa, né? Mas ele não fica lá sentadão só vendo o gráfico se mexer um pouquinho e, hoje vendeu 2 produtos a menos, hein? Esse daqui vendeu a mais. Ele já vai vendo em tempo real como é que o banco de dados está se comportando, se está faltando produto, se precisa comprar mais, se um vai ficar encalhado e ele precisa fazer uma promoção ou coisa assim. Existem sistemas. Claro que esse sistema de informação gerencial está recebendo alguns dados, algumas informações daquele anterior que você viu, aquele de processamento de transação. É claro que é unificado, né? Mas com base naqueles dados, esse tipo de sistema gera relatórios, geralmente são resumos em gráficos, porque é muito mais fácil da gente bater o olho nessa informação gráfica para tomar decisão um pouco mais rápida, e aí ele vai
tomar a decisão que ele precisa para aquele momento, geralmente de curto e médio prazo, tá bom? Esse é o sistema de informação gerencial para esse tipo de tomada de decisão. O próximo nível é o sistema de apoio à decisão. Este nível aqui, a gente está subindo lá naquela pirâmide, é um tipo de sistema, ou na verdade é um sistema de um enorme sistema que uma empresa pode ter. Existem sistemas de gestão unificadas que se chamam ERPs. Eu não sei se você já ouviu falar, tem uma empresa gigantesca aqui no Brasil que chama TOTUS, que faz esses sistemas. A maior empresa desse setor no mundo é a SAP, ou SAP, que faz ERPs, né? E um ERP é composto de vários outros sistemas, vários outros programas, e o que eu quero dizer é que esse sistema de apoio à decisão pode fazer parte também do mesmo sistema desse sistema de informação gerencial. Podem ser módulos diferentes, tá bom? Que também pode compor esse enorme sistema, o sistema de processamento de transações, não tem problema nenhum. Todos eles podem compor um único grande sistema chamado ERP, mas a gente está vendo que um segmento de sistema é o de processamento de transações do dia a dia, nível operacional. Depois tem o sistema de informações gerenciais, que é o segundo nível, que é o nível tático, e esse daqui realmente é aquele do topo de linha, que realmente você vai pegar alguns dados consolidados, talvez de um semestre, de um trimestre ou até de vários anos, e vai tomar decisões para problemas específicos e difíceis de resolver. Não é uma coisa do tipo, poxa, na minha prateleira só tem 10 batatas fritas e vai acabar, eu preciso comprar mais. Isso, nível operacional, tático, consegue resolver numa boa. Isso é coisa que basicamente você bate o olho e vê, a não ser que você, claro, seja um grande operador que precisa comprar muita comida, muitos produtos para uma rede gigantesca de supermercados, né? Mas o nível aqui de apoio à decisão começa a ter algumas informações muito importantes e precisas sobre várias situações, e com base nesses vários dados que eles vão acumulando, eles podem tomar decisões de problemas um pouco difíceis de resolver, coisa que não é trivial, coisa que vai impactar em milhares de reais ou até em milhões, pode impactar a vida de muitas pessoas, pode impactar empregos e assim por diante. De novo, eu falo para vocês que principalmente o nível mais acima, aquele nível estratégico da alta gestão, presidentes, vice-presidentes, diretores, ela deve ser tomada com base em dados, em informação. Não pode ser uma coisa achismo. Eu vi alguma coisa hoje na rua, fiquei assustado. Eles só trabalham com dados consolidados e informação muito relevante. E quem vai lidar com esses dados, quem vai organizar eles, quem vai ter todo um sistema forte, rápido, para que os dados realmente sejam íntegros, confiáveis, é você do TI, certo? É você programador, é você desenvolvedor, né? O pessoal de redes, de sistemas operacionais, de banco de dados, nós que provemos todo esse poder, toda essa capacidade de computadores e de dados já muito bem filtrados e pré-analisados, talvez, com um gráfico, visando o apoio à tomada de decisão e também à transação e também aquele nível anterior que é a parte gerencial, certo? Por fim, a gente tem aqui um último tipo de sistema de informação que eu queria falar para vocês, que são os sistemas especialistas. São programas de computador que capturam o conhecimento técnico do ser humano em algumas áreas específicas. É como se fosse um sistema ou então um robô que pode ter habilidades que uma pessoa costumava ter na empresa e basicamente esses robôs ou esses sistemas substituem o ser humano em alguns postos de trabalho. Será que você consegue pensar qual é o nível de decisão que esses sistemas especialistas trabalham? Será que é o nível lá de cima, o estratégico, aquele de longo prazo? Será que ele substitui o nível intermediário, que é o tático, aquele do gerente? Ou será que é de fato o vendedor, o caixa, o que for ali a parte mais de baixo daquela pirâmide? Se você respondeu aquela parte de baixo da pirâmide, você acertou. E isso, entre aspas, pode ser uma questão complexa, em alguns locais do mundo em alguns sistemas, em algumas sociedades é uma coisa difícil de lidar. Por quê? Porque a gente deveria considerar que um sistema, um programa, uma máquina deve nos ajudar, certo?
ela vai facilitar a vida de muita gente, talvez ela opere em situações de muita carga, muito estresse, muito calor, muito perigo talvez, ela consegue trabalhar por muitas e muitas horas, consegue ter um padrão muito bom, mas o fato é, se tinham pessoas que estavam trabalhando ali e um robô ou sistema substitui essas pessoas vão para onde, né? Ou elas se capacitam ou tentam se capacitar para ir para um nível hierárquico acima, um nível de decisão acima, mas é claro, não tem vaga para todo mundo. Se todo mundo for fazer isso, não vai ter vaga lá em cima. E aí vão se destacando, sei lá, o pessoal talvez mais jovem, o pessoal que se dedicou um pouco mais, que pôde, que teve oportunidade realmente para estudar, para se dedicar a isso. E isso pode ser visto como uma coisa um pouco triste, porque a tecnologia acaba roubando algumas vagas de trabalho, mas isso é o progresso e é claro que toda vez que um sistema, um programa, um robô, uma máquina consegue tirar um ser humano do perigo, consegue tirar de uma situação degradante, que é um posto que facilmente não precisaria uma pessoa estar ali, pode ser interessante. No fim das contas, se você está com algum receio de ser substituído por uma máquina ou por um sistema, o passo importante que você teve que tomar, e você já está tomando, é se qualificar. Você pode ter medo do avanço tecnológico ou você pode fazer parte desse avanço. É você que vai ser o programador ou o desenvolvedor desses sistemas. O que você acha? Já que você está estudando sobre desenvolvimento de sistemas, codificação, programação e assim por diante, será que pode ser assim? Você, nessa lógica, é você quem vai programar esse sistema, é você quem vai programar o robô, quem vai construir essa coisa toda. E aí você vai treinando com o tempo, de forma que vai ser cada vez mais difícil do seu trabalho ser substituído por um robô ou por um sistema. Preste muita atenção nisso, porque as coisas evoluem, estão evoluindo muito rápido e depois agora dessa pandemia, muita coisa foi transformada em sistema. Muita coisa passou a ser remota, muita coisa foi substituída por muitas pessoas, né, foram substituídas por máquinas ou robôs. Eu tenho alguns exemplos para mostrar, vocês já conhecem, acho que quase todos eles, mas tenha atenção, não é para você ficar desesperado agora, mas você tem que tomar uma decisão agora de buscar evoluir na sua carreira, buscar evoluir no seu trabalho, porque é só o treinamento, é só o esforço, é só o estudo que vai fazer com que você saia dessa base, não só para ganhar mais, mas para que você seja útil na empresa. Se uma empresa começa a ver que um tipo de funcionário, um tipo de trabalhador não está rendendo como deveria, o custo-benefício não é importante, aliás, se o seu custo-benefício está muito caro, é lógico que a empresa vai tentar, a todo custo, baratear os processos. Quanto mais barato fica a operação dela, provavelmente maior é o lucro e é isso que a empresa quer. E, entre aspas, não há nada demais nisso, né? Vamos dar uma olhada em alguns exemplos. Aqui do lado direito a gente tem aquele validador de bilhete único, que também funciona algo muito parecido no metrô, né? O ônibus e metrô, o bilhete único. Poxa, é um sistema especialista, né? No sentido de que ele só serve para isso. Ele serve para receber dados de um cartão. Esse cartão é um cartão inteligente, né? Ele é por radiofrequência, RFID, e basicamente ele lê o que está no seu cartão, debita do crédito e pronto, acabou. Ele funciona super rápido, você não tem que ficar pegando troco, não precisa de alguém pegar o cartão, pegar dinheiro, pegar o passe e te dar troco e ver a sua cara e assim por diante. Simplesmente o sistema está ali, ele é especialista nisso, ele substituiu o cobrador. E já está substituindo, e só não substituiu completamente porque existem algumas travas, sindicatos querendo ajudar algumas pessoas, né, para não perderem os empregos. Porque se chegasse do nada uma máquina, substituísse, pronto, acabou, esse pessoal não ia conseguir, todos eles, serem realocados. Né? Isso é um problema, a gente não está aí para discutir isso, mas um sistema especialista aqui, esse validador, consegue cobrar a passagem do passageiro aqui, substituindo uma pessoa. E esse aqui, ó, esse totem, acho que você consegue ler ali, está escrito estacionamento, esse é um totem de pagamento de estacionamento, por exemplo, de shopping, do aeroporto ou de qualquer outro estacionamento. Antes eu precisava ter uma pessoa que lia o cartãozinho ou então aquele ticket,
ela falava quanto que ia custar e você pagava e tinha o troco e resmungava e assim por diante. Agora você tem uma máquina, você interage com ela, pode ser por touchscreen ou o que for, e resolve o problema. Talvez resolve de forma mais rápida. Esse totem pode ficar paradão aí por 24 horas, se for o caso, se for necessário. Tanto o validador, né, quanto esse cobrador de tickets e esse robozinho aqui de um armazém, de um depósito, nenhum deles reclama, nenhum deles chega atrasado, nenhum deles está com dor de barriga, nenhum deles tem algum problema pessoal. Então ele consegue trabalhar por muitas e muitas horas, mantendo uma padronização sempre contínua e tende a ser mais barato, né? É lógico que na hora da aquisição o cara da empresa tem que gastar um dinheiro, mas isso daí tende a se sustentar com o tempo, tende a ser mais barato do que pagar um salário mínimo, por exemplo, por alguns anos. Inclusive, é interessante você saber isso, tem aqui o caso de novo aqui da Amazon, né, que eu já vou comentar, mas algumas empresas, inclusive as maiores empresas dos Estados Unidos, tipo Microsoft, a própria Amazon e assim por diante, já estão comentando o seguinte: sabendo que eles são os maiores desenvolvedores e utilizadores de tecnologia dessa robótica, né, de automatização, eles mesmos já estão sugerindo taxação de robôs, como se fosse pagar imposto no uso de robô. Não só na aquisição, mas realmente como se eles fossem empregados. Porque eles mesmos, os grandes desenvolvedores disso, os grandes utilizadores desse tipo de tecnologia, já estão prevendo que se o robô não pagar uma taxa a mais de uso, vai ficar literalmente desonesto, não vai conseguir competir, não vai ter competição entre o robô e o ser humano. E como eles querem preservar alguns empregos, né, lógico que não dá para preservar todos, eles pensam em talvez taxar, sobretaxar a operação de algumas fábricas, algumas operações aí, de forma que tente ficar um pouco mais competitivo o robô com o ser humano. A disputa é difícil para nós, por isso que eu falo que cada vez mais você tem que buscar capacitação, você tem que buscar talvez ir para um nível hierárquico superior ou então uma atividade que vai desenvolver esse tipo de tecnologia, porque senão, num futuro breve, a gente não vai ter mais espaço. Imagina também, eu não dei esse exemplo, mas ali lá atrás nos slides eu coloquei uma caixa de supermercado. Talvez você já tenha visto que alguns supermercados, até São Paulo, Guarulhos, a gente não está falando da Europa ou dos Estados Unidos, alguns supermercados já têm um tipo de caixa de autoatendimento. Você tem ali o leitor de código de barra, tem a sacolinha, tem a máquina de cartão e você mesmo consegue se atender, você consegue pagar as suas compras. Lá nos Estados Unidos, de novo aqui um exemplo da Amazon, que é a pioneira de muitas dessas tecnologias, é quem domina o varejo internacional, eles já têm lojas que você simplesmente entra, passa num validador, uma coisa não muito parecida com isso, né, mas é um validador. Você passa o seu celular, entra na loja, é uma loja como se fosse um supermercado, tem produtos perecíveis, tem enlatado ou o que for. Você simplesmente pega o produto, coloca numa sacola ou num carrinho, maravilha. Você não validou esse produto, você não passa em código de barra, nada, você só sai da loja e aparece lá no seu celular, no seu e-mail, numa notificação que você pegou esse produto, foi debitado do seu cartão e pronto, acabou. Você não teve que interagir com ninguém, você não teve que passar, validar esses produtos, é um outro nível, você não teve que usar cartão de crédito e eles têm uma precisão imensa, tá? Tem muita câmera, muito sensor. Se você quiser saber mais, o nome desse tipo de mercado chama Amazon Go. Tem algumas unidades já funcionando, não é mais só um experimento e está funcionando muito bem. Você entra, passou o celular, pega o produto ou os produtos que você quiser, só sai da loja, vai ser debitado exatamente o que você precisa. Certo, gente? Pode ser um pouco assustador para alguns de vocês, mas essa é a realidade. O que eu diria para vocês, o que eu incentivaria vocês, é para vocês virem para esse lado de quem desenvolve essas peças, quem desenvolve esses sistemas, porque isso não é mais o futuro, isso não é para depois, isso já está sendo agora. E se você esperar muito mais tempo para tomar uma decisão, para aprender novas tecnologias, para aprender novas habilidades, você pode ficar para trás e depois retomar é muito difícil. Certo, gente? Vamos dar uma olhada aqui, os últimos slides já está acabando, eu sei que a aula está um pouco longa, mas como
você está no YouTube, você pode pausar, depois volta, né? O importante é que termine até o final, tá? Já está realmente acabando aqui. Sobre análise de sistemas, o que a gente pode falar? A gente já falou sobre sistemas, maravilha. E o que é essa tal de análise de sistemas? Ela surgiu por uma necessidade. Necessidade do quê? De você construir sistemas melhores. Resumidamente é isso. A gente começou a programar, começou a codificar, substituir algumas tarefas que eram feitas por pessoas, agora por sistemas ou robôs, só que algumas pessoas, algumas organizações estavam fazendo, entre aspas, aí, de qualquer jeito, né? Então, uma análise de sistemas, que a gente acaba aprendendo aqui na aula de análise e projeto de sistemas, é tentar construir sistemas melhores, ou seja, que são mais eficientes, que tenham ou que entreguem um melhor custo-benefício. Eu vou pagar um tanto, mas eu vou ter uma vantagem imensa e isso se paga com o tempo. Que eles sejam eficazes também, que eles entreguem resultado. No final das contas, um sistema, um processo, uma pessoa, para ser boa na empresa, ela tem que entregar resultado e resultados cada vez melhores, cada vez mais eficientes, mais rápidos, favorecendo o custo-benefício e na empresa favorecendo o lucro. Essa é a lógica. Foca na investigação de dados e fatos relacionados a um sistema existente em operação e na necessidade de construir um outro que seja melhor. Resumidamente, esse parágrafo diz isso. A análise de sistemas cria, ou seja, ajuda a criar sistemas mais eficientes, maravilha, do zero, por exemplo. Eu vou sair de uma operação que é toda feita no papel, toda feita de forma analógica e vou para o digital, mas também eu posso fazer o seguinte, eu analiso um sistema que já existe, por exemplo, um sistema computacional já existe um programa, e depois dessa análise eu consigo deliberar, eu consigo pensar, eu consigo fazer mudanças de forma que eu atenda ainda melhor a demanda e a expectativa das empresas. Tudo bem? Lembra que o nosso foco é colaborar com a empresa, é a gente fazer com que a operação seja cada vez melhor, mais rápida, mais customizada, mais adequada para o seu cliente final. E o nosso papel é esse, é papel da análise de sistemas, identificar quais são esses pontos, como eu posso ser cada vez melhor para a organização, certo? Como que ela, no final das contas, vai ganhar mais dinheiro ou então vai atender de forma mais rápida o seu cliente, certo? Último slide aqui. Para avaliar e definir os objetivos de sistemas, é fundamental conviver com o problema cotidiano e buscar alternativas para solucionar aquele ambiente de trabalho. Isso daqui é aquele comentário que eu tinha feito sobre o nível operacional da empresa. Muitas vezes você tem um caixa de supermercado ou então um vendedor e ele sabe de vários problemas nos processos. Se ele tivesse voz, se ele pudesse ser ouvido, se aquelas situações com que ele passa todo dia, que são muito desgastantes e às vezes afastam os clientes, pudessem ser resolvidas, grande parte do problema da empresa podia ser resolvido, todo mundo sairia feliz. Então é muito importante você, analista de sistemas, na hora talvez de levantar os requisitos do sistema, estudar um pouco isso, é fundamental que você sinta, que você veja os problemas do dia a dia para buscar alternativas para solucionar, pelo menos naquele nível transacional. Lembra disso? Aquele sistema transacional. Existem várias formas de análise, na verdade. Uma delas é começando de baixo e indo subindo ali, que é o bottom up, que você primeiro vai falar com a parte de baixo ali da organização, vai subindo para as gerências, direção e pode chegar até o presidente. E uma outra análise, um outro tipo de análise é a análise top-down. Primeiro você fala com os chefes, você fala com o dono da empresa, você vê qual é o objetivo final da empresa, você entende a linha de negócio deles e aí você vai tratando com os outros funcionários, tá? Mas depende do foco. O foco do top-down, da parte de cima para baixo, você vê a visão da empresa, aonde que ela quer chegar, você fala um pouquinho com a gestão, mas você não pensa muito no dia a dia, você quer focar lá no futuro, focar no longo prazo. Uma análise que é o bottom-up vai primeiro falar com o operacional, com realmente quem faz as transações na empresa, e aí você pode ir subindo um pouco, mas o foco é no dia a dia. O ideal, claro, é você usar um pouco dessa mescla dos dois sistemas, bottom-up e o top-down, certo? Último tópico aqui, um analista de sistemas. Aí a gente está falando de você. Eu espero que você seja um analista de sistemas ou então que você seja um analista programador, alguém que não só codifique
coloque ali, traduza um pensamento num código. Isso já é legal, isso já não é fácil de fazer, mas quem consegue, além de codificar, consegue também pensar, analisar uma empresa, analisar sistemas, vai ter uma vantagem considerável, uma vantagem competitiva muito importante nos dias atuais e mais para frente também. Então, esse analista tem que ouvir e registrar esses relatos das pessoas envolvidas e confrontar com o que acontece na prática. E é isso que eu acabei de falar. Na análise top-down, top ali em cima para o down, você vai ouvir o que o presidente está falando, maravilha, ele tem uma visão, ele pode reclamar um pouco dos níveis de baixo, que o pessoal não é muito produtivo, que o vendedor está fazendo corpo mole ou o que for, mas no final das contas, se você faz uma análise bottom-up, que é de fato ouvir relatos do pessoal que realmente está fazendo a coisa na prática, você consegue perceber que, poxa, não é que o vendedor está devagar ou que ele está desmotivado, é que o sistema é muito ruim. E isso todo gestor devia fazer, analisar não só de cima para baixo, mas acompanhar como que é um dia de operação no galpão, como que é um dia de operações realmente numa loja, porque aí você consegue ter a visão do cliente, e isso é muito, muito, muito importante. Certo, gente? Aqui a gente já está em 50 minutos de aula. Basicamente, essa foi uma aula completa que eu já daria para vocês lá no ambiente presencial. Eu sintetizei algumas coisas, como a gente não tem algumas interações, eu já vou parando por aqui. Espero que não tenha ficado muito desgastante. Claro que você pode quebrar essa aula em algumas partes, né? Para ver aos poucos, pode ver numa velocidade mais rápida. Outras aulas aqui na matéria de análise e projeto de sistemas vão ter basicamente essa mesma dinâmica, então numa próxima você pode assistir por um tempo, depois outro, pausa, vai tomar uma água ou então coloca numa velocidade um pouco mais rápida, desde que você entenda tudo, que você vá fazendo as suas anotações, porque depois teremos os questionários, certo? Um abração e até a próxima.